Ah, mas que maravilha, Natal, confraternização, você ganhando aquele presente ruim de amigo secreto, sua avó montando aquela árvore de Natal que é a mesma desde a Arca de Noé, seu primo branco de olho azul falando mal do PT, falando que racismo é coisa de esquerdista, sua tia advogada, aquela mesma, né, citando Karl Marx enquanto toma caipirinha, e o seu irmão tomando Bavária e chorando pelos cantos porque o Ciro Gomes só teve 3% de votação nessas eleições. Bom, eu espero em Deus que pelo menos esse Natal seja um pouco melhor do que nos anos anteriores, porque afinal de contas, sonhar não tira pedaço. Em homenagem a esse Natal, o tema do repertório desse mês será aquele maravilhoso conto do Mário de Andrade, O Peru de Natal. Exatamente. Então, aproveita a vinheta, corre lá, põe o seu gorrinho de Papai Noel, liga o pisca-pisca e volta aqui comigo para essa resenha. Mário de Andrade foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores escritores da literatura brasileira, e ele era completo, foi poeta, romancista, contista. Dentre suas principais obras nós temos Pauliceia Desvairada e o enigmático Macunaíma. Esse mesmo, aquele livro que todo mundo precisa ler para prestar o vestibular, mas pouca gente entende. A história do conto de Natal é narrada pelo Juca, um cara que desde criança é rotulado pela família como louco. Tinha mau comportamento na escola, foi pego quando criança beijando uma prima escondido, não gostava muito de cumprir regras, e então automaticamente a família rotulava ele de louco. A narrativa da história começa no momento em que Juca e a família está prestes a passar pela primeira ceia de Natal sem a presença do pai, que havia morrido há 5 meses antes. Um homem que ele descreve ser meio cinzento, medíocre, que não tinha gosto pelos prazeres da vida e costumava comemorar a ceia de Natal com figos, castanhas e passas após a missa do galo. Ele dá a entender que não havia muito amor nessa ceia, nessa reunião, porque ele dizia que eles comiam, terminavam de comer, se abraçavam e iam dormir. Mas isso não é porque a família não tinha condições de algo melhor, longe disso. Na verdade, era uma típica família tradicional, daquelas em que o pai se mata de trabalhar para dar uma boa condição de vida à esposa e aos filhos. Porém, a despeito de ter uma boa condição financeira, o pai não era dado a aproveitar o que tinha. Então, por exemplo, nunca tomou um bom vinho, nunca comprou uma geladeira nova, nunca passeou com a família em uma viagem. E como toda e boa família patriarcal, esse modo de vida, esse modo de enxergar a vida era imposto à esposa e aos filhos. Mas, como já dissemos antes, fazia 5 meses que o pai havia morrido e o Juca já estava meio de saco cheio com o luto da família, porque há 5 meses a família estava de luto e naquele momento ele já percebia que esse luto era algo fingido, algo que era para mostrar para a sociedade que havia dor por conta dessa perda. Vocês sabem do que o Juca tá falando, né? Exatamente. Aquela coisa que a gente não quer fazer, mas faz para ninguém sair falando mal da gente. De saco cheio de ter de fingir luto para não ter reprovação do restante dos parentes, Juca chega então na sua família, ali mãe, irmã, irmãos, né, tia, e faz a seguinte proposta: este Natal eu quero comer peru. Os parentes, né, a família olha para ele toda chocada, dizendo: não, a gente está em luto, não podemos fazer festa, não podemos chamar os parentes. O Juca retruca, fala: não é para chamar parente nenhum, o peru é só para nós. E por quê? Porque o Juca, na verdade, gente, não gosta muito dos parentes dele. Na família, segundo o que ele relata, é costume sempre ter peru para fazer as comemorações. Só que nessas comemorações ele percebe que a mãe, a tia, que ele gosta muito, e a irmã se matam de trabalhar arrumando a casa, preparando as comidas, e quando esses parentes chegam, eles comem tudo e ainda levam a marmita para casa antes de ir embora. E quando chega a vez dessa mãe, dessa tia e dessa irmã comer, não tem absolutamente nada, só a sobra das comidas que elas preparam. E inicialmente a família foi contra, ficou meio assim por conta do luto, afinal de contas estavam de luto. Mas o Juca começou a botar lenha na fogueira. Não, vamos ter peru, podemos fazer aí 2 tipos de farofa,
sugeriu comprar cerveja, que é a bebida predileta da mãe, e foi botando lenha na fogueira, foi incentivando, e então a família acaba concordando de fazer o peru para a ceia de Natal. Compraram o peru, prepararam tudo e após a missa do galo foram para casa ali para compartilhar essa ceia. E estava tudo muito lindo, cheio de ternura, cheio de amor. E Juca, ansioso, muito ansioso, porque ele não via a hora de ver a mãe comer finalmente um peru. E ele estava tão ansioso, tão cheio de vida, que ele começou ele mesmo a cortar ali, a fatiar a carne e a servir os parentes, né? Os irmãos, a tia e a irmã. E quando chega no prato da mãe, ele começa a cortar, ele enche o prato da mãe. A mãe de Juca, vendo aquele prato enorme de peru, começa a chorar de emoção, né? E na medida que ela chorava de emoção, todo mundo começou a chorar. E quando todo mundo começou a chorar, foi impossível não lembrar desse pai morto. E Juca ficou puto, porque estragou totalmente o clima da ceia de Natal. E ele pensava, poxa, esse homem, além de estragar a alegria de viver da família em vida, volta depois de morto para assombrar e estragar novamente aqui a alegria da vida da família. A torta de climão estava armada e Juca não sabia o que fazer para desmanchar aquela torta de climão. Então ele começou a tentar de tudo. Uma dessas tentativas foi tentar elogiar o peru, mas não funcionou. Então ele fez aquilo que todo mundo faz quando está diante de um morto chato e que precisa velar, precisa aparentar um luto aí e uma dor pela perda. A gente começa a elogiar o defunto, né, para fingir que era uma pessoa boa. Todo mundo faz isso. Todo mundo, muitas vezes quando perde alguém que não gosta muito, se sente culpado de não gostar muito do morto e começa a elogiar ele para Deus e o mundo para se sentir menos culpado. E foi exatamente isso que o Juca fez. Foi elogiando esse pai, foi ressaltando o quanto ele trabalhou para dar essa condição de vida para os filhos e para a mãe. E com isso todo mundo foi se sentindo menos pesado, menos culpado, e a alegria, a ternura e a leveza voltou para essa ceia de Natal. Aí você deve estar se perguntando: por que o escritor do calibre do Mário de Andrade escreveu um conto sobre algo tão trivial que é o compartilhar de um alimento, né, um peru? Mas a verdade, né, minha gente, é que as grandes lições que a vida nos traz nunca são por grandes revelações, sempre são por coisas banais, coisas do nosso cotidiano. O peru na história, em realidade, simboliza o amor e a liberdade. Logo de início, quando o Juca começa a descrever o ambiente familiar de quando o pai era vivo, ele coloca para o leitor a questão desse ambiente ser sistemático, rotineiro, meio opressivo, sem amor, sem ternura. E a despeito dessa família ter uma boa condição de vida, viviam modestamente sem aproveitar a vida. E o exemplo que ele dá é da própria questão do peru quando era servido nas festas, falando que a mãe, a tia e a irmã preparavam tudo, mas ficavam apenas com as sobras. Tudo ia para os outros. E aqui vem a beleza do ensinamento que vem à tona através desse conto. Será que nós estamos vivendo com gratidão, usufruindo do que nós já temos e conquistamos, independente da posição ou do que é? Ou será que nós estamos vivendo em função das frustrações por conta das coisas que nós ainda não conquistamos? Aquela viagem que queríamos fazer e ainda não conseguimos, a casa que queríamos ter e ainda não conseguimos, né? O relacionamento que queríamos ter e ainda não conseguimos. Percebam uma grande sacada do peru? O peru representa a libertação da limitação e a busca pelo gozo da vida, pelo usufruto da vida. Algo que a família não fazia por conta da presença opressora desse pai. Agora, sabe o que não é nada opressor? É o seu engajamento a esse conteúdo. Se estiver em podcast, indique a seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Se estiver no YouTube, curta, comente, compartilhe também, ofereça o canal para os seus amigos. O seu engajamento é de suma importância para que esse conteúdo seja oferecido para mais pessoas e o nosso trabalho possa crescer. Outro ponto de suma importância é o questionamento que o autor faz sobre o papel da mulher na sociedade. Veja, é um texto de 1942 e ele já chamava a atenção para esse ponto. Percebam que o Juca ele está sempre cercado de mulheres muito fortes, mulheres que ele admira, em particular a mãe, a tia e a irmã. E ele chama atenção para o fato delas serem tratadas como pessoas de segunda classe.
E ele mostra isso exatamente quando ele descreve a situação das festas de família, onde elas se matam de trabalhar preparando tudo, a casa, a comida, mas quando vão comer, elas ficam com as sobras. Mário de Andrade questiona isso de uma forma magistral, analisando esse papel, né, que a sociedade destinava às mulheres de ter que cuidar de lar, de filhos, de família, cuidar de todo mundo, mas não ter direito a ter seus próprios sonhos, a ter sua própria vida, a sua própria individualidade, ter direito a ter prazer de viver. E o mais belo do conto está justamente quando o Juca percebe que, com a morte do pai, se deslocando o eixo da família para a mãe, há um renascer dessa família, um renascer de amor, de ternura, de compartilhamento de coisas mais belas e mais prazerosas. É o renascimento de um amor novo. Então é isso, meus amigos, eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo neste episódio. Eu agradeço o engajamento de vocês durante todo esse ano. Eu espero em Deus que esse Natal, que o ano que se inicia, seja repleto de luz, de conquistas e que possamos todos renascer aí num amor novo, numa vida nova, cheia de gratidão, cheia de luz. Um super beijo a todos vocês e até!